Muito bem, senhoras e senhores, aqui estamos de novo com ele, BYD King, mas agora num contato um pouquinho mais apurado, diferente daquela loucura completa que estava no evento. Inclusive, se você quer ajudar a gente a participar mais dessas loucuras de evento, se inscreve no canal, dá uma força aí, é uma coisa que você faz que não custa nada para você, mas que ajuda a gente a ter mais subterfúgios de fazer isso que a gente faz para vocês e faz de graça e faz com muito amor e carinho. Enfim, vamos lá, senhoras e senhores. Bom, já vou avisar aqui que atrás é a pista de teste que a gente tem para andar aqui, ó, tá passando ali, ó, um Corolla, senhoras e senhores, porque a BYD foi bem ousada, ela trouxe um Corolla híbrido e trouxe um BYD King pra gente andar aqui e poder ter esse fator comparativo. Como eu disse lá no vídeo de lançamento, esse é o principal target desse carro, é incomodar o Toyota Corolla. E aqui nós temos a versão mais barata, senhoras e senhores, a GL, que parte de 175.800, enquanto a versão GS parte de 187.800. Existe uma diferença aí de valores de 0 a 100, existe principalmente um valor de bateria. Aqui você vai ter uma autonomia de 55 km, lá uma autonomia de até 120 km. Outro detalhe para você diferenciar o GS e o GL é que no GS topo de linha aqui vai ter um friso que acende, você vai ter aquela lanterna à la Volkswagen Taos lá, entrando aqui de fora a fora para compor. Esse aqui não. Dá pra gente ter uma ideia bem boa agora aqui na parte externa, não naquela bagunça do evento, no tanto de linhas horizontais que a BYD colocou aqui para ressaltar a largura desse carro, que é mais largo do que um Toyota Corolla e é mais comprido significativamente do que o Corolla, senhoras e senhores. E aqui alguns elementos aqui na cor do carro invadindo para criar uma transição deste branco com a parte da grade preta. Os faróis, como a gente já falou, são em Full LED e aqui tem uma entradinha de ar, ó, que é de verdade, ó, tá vendo? Ó? Ela passa ali para a parte interna, gostei disso. É um design bem austero, um design bem discreto, nota-se claramente que a BYD quer pegar esse público mais conservador, que é o público de Corolla, que é o público de Sentra, não é um cara que compra um carro assim com design tão arrojado. As rodas são de 17 polegadas, pneu 2155517, aquele pneu JIT chinês que a gente já conhece, com preto black piano e aqui um diamantado. Eu brinquei até que parece que é uma faixa de ultrapassagem aqui, senhoras e senhores, dá pra ver. Tem sim também um DLR que acende aqui, faz um formato que vai dar uma cara para ele de noite, e a gente tem aquela câmera 360 da BYD, ó, então ela tá aqui, tem uma câmera dianteira, tem câmera traseira e essas nos retrovisores. Tem um arco cromado aqui fazendo a volta em todo o DLO do carro, né, para dar aí um quê, vamos dizer assim, mais luxuoso, tem nas duas versões, e aqui dá pra gente ter uma ideia da volumetria traseira do carro, que tem uma queda bem de cupê aqui. Ele bebeu um pouco do Seal, mas tem aqui uma coisa mais arrojada. Eles quiseram fazer um cupê, vamos dizer assim, um sedã mais encupezado e não um sedã tão tradicional. Aqui embaixo a gente tem um botãozinho que você consegue abrir o porta-malas, que são 450 litros, 20 a menos do que o Corolla. E, infelizmente, kit de reparo, galera. A gente sempre comenta que eu preferia que tivesse um step, senhoras e senhores. Aqui escrito BYD King e uma lanterna em LED bastante bonita, que tem aqui o olho do Ciclope de fora a fora, como a gente costuma falar, e que já é uma tradição da BYD. Aqui atrás também os novos vem escrito BYD e não mais o Build Your Dreams, que eu particularmente gostava bastante. Dá para ter uma ideia aqui do quão musculoso ficou esse fundo aqui, bem legal. E também desse lado dá para a gente ver a parte de carregamento dele, que é uma tomada do tipo 2, ou seja, você vai carregar com a carga doméstica ou a carga rápida. Você não vai ter aquela carga ultra rápida que você tem em alguns outros híbridos, como é o caso do Avo H6 PHEV que a gente está testando. Bom, antes de ir lá para frente, mostrar um pouquinho do espaço interno, que eu já mostrei lá, mas lá estava bagunçado. Dá para ver o perfurado do banco, os 3 encostos de cabeça aqui. Temos aqui essa parte do apoio para você colocar aqui o seu chimarrão, colocar o que você quiser. Tem aqui saidinhas de ar e tem também USBs ali, ó, 2 USB-As, né? Que estranho, um carro tão moderno que chegando agora podia ter 2 USB-Cs aqui. Por que será que a BYD optou por colocar USB-A? Tem 2 lampadinhas aqui de LED para leitura e um espaço aqui de 1 palmo, que eu já entrei lá no evento, dá uma olhada lá no vídeo. Tem porta-gibi aqui para vocês, para os 2 ocupantes, e finalmente vamos lá para dentro com o carro ligado. Afinal, lá no evento a gente não teve a oportunidade de ligar o carro.
Outra diferença da GL para a GS é que aqui na versão de entrada a gente tem banco elétrico só para o motorista, lá a gente tem banco elétrico para o motorista e para o passageiro, senhoras e senhores. E vamos adentrar aqui, detalhe aqui, para o botãozinho de abertura do porta-malas e aqui a abertura do bocal de abastecimento. Lugar aqui para você colocar uma garrafa. Vou fazer a vez do Vitão aqui, ó, tem um soft touch aqui e fechando aqui tem uma continuidade bastante bonita desse painel, ó. Eu gostei bastante disso aqui, ó. Vem aqui e tudo mais, certo? Tem também uma continuidade legal aqui, ó, uma textura bacana aqui, ó, bem legal. Tem aqui a parte do NFC, um baúzinho aqui para vocês e também fazendo a parte do Vitão aqui a gente tem soft touch e soft touch atrás, todas as portas tem soft touch, aqui em cima um soft touch e aqui um plástico duro, mas com uma textura bem da hora, bem legal, tá? E aqui embaixo tudo plasticão duro, mas não acho que seja um demérito, o carro parece aqui bem montadinho. A chave da BYD que a gente já conhece, já viu em praticamente todos os carros dele, com a função inclusive de ligar remotamente e aqui de abrir o porta-malas. Apertou o botãozinho BYD também que a gente já conhece, ele liga, faz a graça ali, BYD, faz aquele pingo na água e aí a gente tem acesso às telas que são muito parecidas com as que a gente já conhece, tá? Se não forem as mesmas. Tem a função de girar tanto aqui no multimídia e também tem a função de girar aqui no volante, esse que deve ser uma das funções mais importantes na China, que é girar o seu multimídia, então você tem dois atalhos. Tem Android Auto, tem Apple CarPlay e aquele visual BYD que a gente já conhece, aqui tem um Home e aqui você tem alguns botões aqui dos aplicativos que você pode até dar uma personalizada aqui o que você quer. Karaokê, que a gente já viu lá também no lançamento, tinha um microfone lá que o pessoal colocou, e se a gente colocar o câmbio aqui na ré, a gente tem aqui, ó, tanto a parte da câmera de ré, que é bacana, aquela câmera que, ó, você virou o volante, ele fala para onde o carro vai, ó, faz a projeção lateral, tanto aquele bird view, né, que a gente brinca, que é a vista do pássaro, parece um drone lá em cima, e você pode ir alternando pelas câmeras aqui. Aqui temos um carregador por indução, 2 porta-copos, e aqui tem para você colocar no parking, no ré, no neutro e no drive. Aqui o volume, né, igual os botões da BYD que a gente já conhece. Aqui um atalho para algumas questões do ar-condicionado. E aqui você tem os modos de condução, ó. Você tem Sport, Eco e Normal, não sei em qual a gente vai dirigir. Aqui tem o modo EV, que é o 100% elétrico. Você tem o Heavy, né, que é o modo híbrido. E aqui também para você tiver um terreno ali e tal, com neve, com alguma coisa escorregadia, ele vai trabalhar melhor. Seta aqui de emergência, mas ó, o acabamento do carro é bem legal, as abas dos bancos são bem bacanas, um banco bem cara de BYD inteiriço para dar um ar de esportividade. Aqui um desenho bem bacana onde tem as duas lampadinhas de leitura. O retrovisor não é eletrocrômico nessa versão, na outra eu não sei, quem sabe deixa aí nos comentários. Aqui em cima a gente tem a parte do espelhinho para arrumar a sua careca, mas não tem lampadinha, senhoras e senhores. Volante com uma ergonomia bem legal, bacana, e a telinha aqui da BYD que a gente já conhece com essa grafia, provavelmente deve ter um modo noturno, deve ter alguma outra customização aqui, mas tem lá o Power, Eco, Charge, que é aquela barra que substituiu o conta-giros, né? A autonomia dando 1.061 km e só tem 18% de bateria. Aqui um velocímetro, certo? Tem aqui a parte do acionamento dos limpadores e a parte de acionamento dos faróis, que dá pra ver que tem um azinho aqui, é automático. A do farol, não, a desse aqui do limpador não tem, ó. A gente não tem nada aqui, esse carro não tem sistema de hadas, tá? Então o piloto automático dele, que tá aqui, não é adaptativo, tá? E aqui alguns outros controles de rádio para você mudar de música, mudar de rádio aqui para você aumentar o volume, ou aqui você tem um atalho para os modos, né, que passa entre rádio, Bluetooth, SD, USB, ó lá, o seu Spotify que você pode logar e já deixar ele ali, senhoras e senhores. Posição de dirigir parece bem legal, a gente vai ver lá andando, mas eu acho que deu pra gente dar uma volta, ó, no BYD e ver um pouco mais, ó, textura aqui, ó, bem bacana, bem legal, tá vendo? Aqui a gente tem tudo funcionando bacaninha, o ar-condicionado é de uma zona, olha só, a gente só tem uma zona, é isso mesmo, não é dual zone, o Corollão acho que tem 2 zonas lá, hein, galera. Aqui, ó, também o carregadorzinho de indução que eu já mostrei pra vocês, e essas aletas aqui de regulagem é bem a cara já da BYD. Bonito, carro com interior bastante austero, com uma percepção de montagem que eu gostei, deu pra eu sentir um pouquinho mais ele aqui, porque no evento o contato foi muito breve, mas tão breve quanto o contato no evento. Vou abrir aqui ó, as maçanetas aqui, ó, que lembram a barbatana de um golfinho.
Eu lembro ali do Dolphin, ali inclusive tem um Yuan Plus, que também tem essas maçanetas. Tão breve quanto o nosso contato lá no evento vai ser o nosso contato aqui. Tudo isso aqui é o que a gente tem para dirigir, galera, mas eu vou tentar extrair o máximo possível da minha percepção ao volante para mostrar para vocês, mas a gente vai pedir o quanto antes um carro desse para a BYD, para a gente passar aquela nossa semana e testar de uma forma mais completa. Então, bora cair na pista ali, em volta ali, vamos desviar dos cones para tentar entender um pouquinho como é dirigir o King, que quer ser o rei das ruas e desbancar os outros sedãs médios. Bora! Bom, então muito bem, estamos aqui, como eu mostrei para vocês, a gente tem um estacionamento aqui, um pedaço muito pequeno para andar. Eu vou tentar o máximo possível trazer as percepções desse careca que vos fala aqui sobre os carros, sobre esse momento ao volante que a gente vai ter, e eu resolvi dançar conforme a música da BYD, que trouxe aqui um Corolla híbrido para que a gente andasse primeiro nele e depois no King. Uma atitude bastante ousada aí, até bastante inusitada dentro de um lançamento, mas de fato o fator comparativo vai estar bem fresco. E a nossa pequena pista aqui de testes começa com um pé embaixo, e o Corolla híbrido é um carro que a gente já testou no canal tem um certo tempo, e a gente sabe que ele não tem lá um desempenho tão estonteante. As fortalezas, como diria Cássio Cortes, do Corolla estão ancoradas em outras coisas. É um carro com baixo ruído aqui de rolagem, é um carro que tem um refino bastante interessante no seu rodar, mas que na sua versão híbrida a gente sabe que não é assim um carro tão performático, e eu acredito que é isso que a BYD quer pegar aqui na veia nesse momento. Tem até um momento aqui que a gente faz um peão da casa própria aqui para testar o diâmetro de giro do Corolla. Eu quase peguei no cone ali, e aí a gente volta aqui para fazer esse circuitinho que é bem curto, mas que a gente tem aqui um frescor de lembrar de como é dirigir um Corolla. É um carro que eu particularmente acho bastante agradável, falta performance, todo mundo sabe disso, e eu acho que nem é o que o público desse carro está procurando, não é o que ele quer comprar. Mas deu para dar uma refrescada aqui como é andar no Toyota, e agora finalmente vamos colocar as mãos e vamos sentar no banco de um BYD King, senhoras e senhores. Bora agora para lá. Finalmente, senhoras e senhores, estou aqui a bordo de um King ligado, funcionando, que a gente pode colocar as patas nele e dar uma volta. Como a gente sempre fala aqui no canal, primeira coisa é posição ao volante. Temos sim regulagem de profundidade aqui e um banco elétrico que me compõe aqui uma ergonomia interessante. Queria que o volante viesse um pouquinho para frente mais? Queria, mas a gente sabe que esse é o padrão atualmente, certo? Vamos colocar o câmbio no drive. Se vocês escutarem uma voz aqui, são os nossos amigos da TSO aqui dando um puxão de orelha na gente porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Mas essa aqui é a versão de entrada, galera, é a GL, tá? E tem também a GS. Tem uma pequena diferença de potência, uma pequena diferença no 0 a 100, mas comparado com aquele cara que a gente acabou de andar, existe uma diferença muito grande de conjunto de motor. Afinal, lá a gente tem um híbrido leve e aqui a gente tem aquilo que eu já falei aqui no canal algumas vezes, que é praticamente um 2 em 1. Você tem um carro 100% elétrico quando você quer, um carro a combustão quando você quer também. Você pode carregar as baterias também, que é uma coisa para te dar uma certa autonomia. Você pode colocar ele na tomada e provavelmente nós vamos testar aqui, a hora que eu der o pé embaixo, ele vai ligar absolutamente tudo do conjunto para poder fazer o 0 a 100 dele aqui, que é uma das fortalezas que a gente já percebeu que a BYD quer colocar para competir com o rival nipônico, né? Já vamos começar aqui, ó, na saidinha igual a gente fez lá, dando um pé embaixo, e a coisa é muito nítida, a diferença que a gente tem de dinâmica de aceleração. Deu até uma cantadinha de pneu ali, mas eu não senti nenhum torque steering aqui, uma coisa que é muito comum de alguns BYDs, a gente já viu em vários, mas aqui não, ó. Vou dar um pouquinho de pé aqui na curva, ó, mais um pouquinho, tem aquele clequezinho no final do acelerador, que é como se fosse eles chamam de overbooster algumas pessoas, né, que é para ele despejar absolutamente toda a potência do carro. E agora eu fiquei curioso, por que a BYD colocou aqui um teste de diâmetro de giro? Será que o King vira muito mais do que um Corolla? A princípio, eu estou mais longe dos cones do que lá no Corolla. A gente vai ter essa percepção melhor naquele nosso teste de uma semana. Outro detalhe legal que eu achei aqui, tamanho do volante, tá? A gente não tem um volante
tão grandão, não precisa ser aquele volante de sedã que eu brinco que parece de um barco, de uma escuna. Tem um tamanho legal aqui, tem uma pegada bem bacana. Você tá num sedã bem sentadinho aqui, não é tão baixo quanto um sedã mais nipônico, talvez minhas pernas não estão tão esticadas quanto você estaria ali num Honda, tá? Mas você tem uma posição de dirigir que propicia bastante uma conexão com o centro de gravidade do carro. E é muito engraçado a percepção de tamanho dele. Ele não parece ser um carro tão grande. Lá no Corolla eu estava tendo uma sensação de um pouquinho mais trambolho, assim, um pouquinho mais largão. Apesar desse carro ter medidas maiores que o do Corolla, senhoras e senhores. Mas ó, de cara a gente já gosta bastante. Ó, e quando a gente dá uma acelerada aqui, você vê que ele liga tudo. Aqui na tela aparece o motor a combustão, aparece bebendo ali das baterias. É aquele sistema híbrido que a gente já conhece. Ó, vou até fazer uma voltinha um pouquinho mais quente aqui, ó, um pouquinho mais rápida e entrar ali na curvinha, ó. Dá uma olhada. Tô bem curioso para passar uma semaninha com esse carro, para a gente poder pegar a nossa serrinha de testes lá, que a gente gosta, poder fazer umas curvas com ele, principalmente porque ele não tem a suspensão multibraço, a multilink que o Corolla tem lá atrás. Aqui é uma suspensão um pouquinho mais simples. Tô curioso para fazer um teste melhor. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da percepção dessa pessoa com falta de cabelos aqui do que é andar no King. De fato, já parece um produto bastante interessante, mas vamos pedir pro pessoal da BYD emprestar um pra gente por aquela semaninha legal pra gente testar, fazer absolutamente tudo com o carro e aí sim tirar uma conclusão mais apurada. Mas de fato a gente já vê que tem um produto aqui com um projeto muito mais moderno. Isso é sim bastante interessante. E tem também vídeo no canal do que acabou de sair, galera. Nessa sexta-feira aqui também estamos com o vídeo do lançamento dos novos modelos do Sentra, ou seja, esse mercado de sedãs médios aí está borbulhando e tentando incomodar o Corolla.